Nós cumprimentamos a todas e todos que estão conosco nesta noite. Nós suplicamos o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões, do protetor e mentor da nossa casa, Francisco Xavier, e pedimos aos espíritos superiores que nos deem um pouco da sua grande sabedoria para que nós possamos, nesses instantes que aqui estivermos, transmitir mensagens de consolo, de conforto e de esperança. Hoje nós vamos conversar sobre o tema bem e mal sofrer. É importante que nós consideremos, no início dessa exposição, que o tema do sofrimento das criaturas humanas é um tema que tem largas possibilidades de interpretação. A humanidade, ao longo da sua história, nós humanos encarnados, normalmente dissertamos com muita frequência um vasto campo de considerações sobre o sofrimento, a tal ponto de que tomamos por referência, em muitas vezes, o refúgio de que estamos sofrendo. Muitas vezes nos colocamos nesse rol. E conversar sobre esse tema em tempos em que a dor graceja na humanidade, em todo o mundo, em especial na nossa pátria do Evangelho, também é um desafio. Porque a irmã Dolor, como dizia o Chico, nos visita sobre múltiplas formas. Nos visita e por muitas vezes nos encontra em situações que nos colocam e que nos pedem maior cuidado. Este momento ao qual nós atravessamos, da pandemia da Covid-19, ela é marcada por uma dor um pouco mais intensa. Se todos os dias, num curso dito normal, desencarnam em torno de 250 mil pessoas, nestes tempos de pandemia, é muito mais do que 250 mil pessoas. Então, a dor, ela vem visitando cotidianamente muitas pessoas. Mediante a dor, as reações que se tem são as mais diversas possíveis. Em geral, essas reações elas vão desde a constatação, no primeiro momento, da dor, num segundo momento, o choque para muitos. Para muitos, esse choque vem junto com uma angústia muito grande e, por decorrência, vem junto também com o desespero. Muitas pessoas se desesperando mediante, principalmente, o afastamento de pessoas muito próximas, tendo esse distanciamento através da morte física. Então, esse tema de bem e mal sofrer, ele é um tema muito oportuno, porque ele faz a gente refletir sobre como estamos vivenciando as experiências de dor. Se buscarmos no próprio Evangelho, um pouco atrás, tem uma pergunta muito clara, muito explícita, que é: qual é a origem das nossas aflições? E o próprio Evangelho explica: são duas as causas das nossas aflições. E entre essas duas causas das nossas aflições, isso está no capítulo 5º, eles vão dizer que algumas delas ou são da vida presente, ou seja, nós sofremos como resultado
de ações da vida presente, ou nós sofremos como resultado de ações da vida pretérita, se reconhecendo enquanto espírito que viajamos no decorrer do tempo. Essa compreensão de que no estágio em que nós nos encontramos, a dor vem como um remédio, também faz a gente pensar sobre a nossa reação mediante da dor. Qual é a necessidade no estágio em que nós nos encontramos de experienciar a dor? E também temos que ter o cuidado para que a gente não queira fazer um negócio com a espiritualidade. Ou seja, nós criamos as causas para a nossa dor e depois suplicamos a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier e a tantos outros, a Eurípides Barçanufo, Maria Teresa, a Maria de Nazaré, que nos livrem da dor. Então, o bem e o mal sofrer é um capítulo, um itemzinho pequeno desse capítulo Bem-aventurados os aflitos, e especificamente o item 18. Mas ele é um texto que toca na veia da nossa condição espiritual e material. Mas toca na veia do espírito sobre as nossas reações. E o espírito que é Lacordaire, né, que escreveu em Havre, 1863, ele vai dizer que quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de modo geral a todos os que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra, de certa forma, eles passam por algum sofrimento. Mas tem outros que não se encontram na Terra e não passam por sofrimentos materiais, mas passam por sofrimentos morais. Mas o que ele está dizendo, e isso é um primeiro alerta do Espírito nesse capítulo, que há poucos que sofrem bem. Aí o irmão que está nos acompanhando diz, nossa, mas sofrer já é um problema, como é que eu tenho que saber se eu tenho que sofrer bem? Há poucos que sofrem bem. Poucos que compreendem a importância das provas e das provações que, se elas forem bem suportadas, terão um merecimento. Então, essa frase, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ela está associada àqueles e aquelas pessoas que passam pela experiência da provação e sabem bem suportá-la. Porque tem aí, a gente conhece, por nós mesmos, pela nossa natureza, a grande dificuldade que nós temos de aceitar a dor. Por isso que, muitas vezes, no cenário da dor, normalmente nós nos lamentamos. E uma das características que demonstra o mal sofrer, e não o bem sofrer, é o desânimo. O espírito Lacordaire diz isso, que o desânimo já é uma falta. Então, mediante a dor, ou você reage positivamente, ou você se coloca como vítima e desanima. Né? Aquela ideia de, olha, eu vou dar vontade de abrir um buraco para enterrar minha cabeça, mesmo que o corpo fique todo de fora. Mas essa necessidade, essa postura de fuga mediante a dor. Isso é muito interessante, porque é recuar diante do remédio que chega ou da experiência que chega. E uma das questões que o Espírito também reforça é que se eu quero consolo mediante a dor, para isso não pode nos faltar a coragem. Quero consolo, quero entender o que está acontecendo, estou precisando disso no momento limite, quer seja existencial, né? Por que estou passando por isso? A primeira dimensão que não nos deve faltar é a coragem. Além da coragem, há um outro antídoto para a dor e para o mal sofrer, que é a prece, que vem como esse amparo, esse refrigério para a alma.
Mas o Espírito nos alerta. Contudo, só a prece não basta. É preciso que tenhamos uma fé viva, com confiança na misericórdia divina e na bondade de Deus. Não basta apenas ter fé e não basta apenas orar. Não basta apenas orar. Temos que orar com essa fé viva, que é protagonista do ânimo, do entusiasmo e das condições de coragem e de força para o enfrentamento na condição a qual nós nos encontramos. E aí nós lembramos, e o Espírito nos lembra daquilo que nós já ouvimos inúmeras vezes. Quantas vezes nós ouvimos que Deus não nos coloca um fardo maior do que as nossas forças. Então é preciso ter coragem, é preciso ter prece, é preciso exercitar a prece no momento do bem sofrer, e é preciso reconhecer que a experiência pela qual eu estou atravessando é uma experiência necessária para o meu crescimento, e mais ainda, se ela veio, encontram-se em mim, em você, em todos nós, as condições de superação. Portanto, o fardo não é maior do que as nossas forças. E aí, para que a gente possa ter o consolo do bem sofrer, tem uma outra exigência, segundo o Espírito Lacordaire, que é preciso, porém, cumpre-se, porém, merecê-la. Esse consolo, esse conforto que nós buscamos naquele momento, que não pode ser de forma desesperada, nós temos que ter em nós as condições de merecimento. Porque não é por acaso, diz o Espírito, que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, as tribulações também vêm como uma necessidade do meu crescimento, mas as consolações também. Então, a inquietação primeira é por que é que nesse momento, ou naquele instante, ou naquele momento, a irmã Dolor me visitou? Que condições me fizeram crescer a partir dela? Como me comportei mediante a isso? Rebeldia, descrença, revolta, muitas vezes acusando, inclusive, a divindade, que, suspeitando dele, entramos numa linha de suspeita muito que nos apequena, que é perguntar por que é que Deus quer que eu sofra, quando, na verdade, a causa do meu sofrimento está nas minhas escolhas, pretéritas e presente, e que o sofrimento está vindo, talvez, inclusive, para frear algumas delas e, fundamentalmente, para aprender, refletir, reorganizar a rota e crescer, e progredir, e evoluir. Porque senão a gente vai ficar, o outro caminho, o caminho do mal sofrer, né? Bem e mal sofrer, esse que eu falei é o caminho do bem sofrer. O do mal sofrer é eu ficar dizendo, meu Deus, como eu sofro. E cair na lógica do muro das lamentações, onde vou externar a lamentação, mas não saio, não há progresso. Entro num círculo vicioso de aceitar a dor. Ele faz uma comparação, o Espírito Lacordaire, que é do militar. Ele diz, olha, a gente não manda um militar para um campo de batalha, para um campo, para que ele fique sem fazer nada. E aí ele coloca que o que entusiasma o militar no campo de batalha é a disposição da luta. É a oportunidade da luta. Então, aí tem uma boa interrogação. Como reagimos? Como vamos para esse campo, partindo do pressuposto que a dor
ela está instaurada ali, o campo de batalha. Como é que eu reajo nesta circunstância? Eu vou me assustar, ou vou tentar me esconder, ou eu vou para a luta, ou eu vou com coragem, com as armas da fé, da confiança, com as armas do bom combate, do enfrentamento, com a humildade de dizer: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Talvez nesse momento suplicar: mostra-me os teus caminhos, que eu possa aprender com essa experiência. E aí ele reforça e nos dá um alento, o Espírito, Lacordaire, dizendo: olha, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. A gente quer fugir dela, né? Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida. E às vezes, demais, nos dá essa coragem. A coragem necessária para o combate. E aí ele vai dizer que nenhuma recompensa o homem obtém por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva uma vitória. A coragem, aquela sanguínea, aquela coragem da luta pela luta. Não, mas está falando do bom combate, porque quem faz o bom combate, Deus os reserva uma situação gloriosa. Quando, diz o Espírito, vos advenha o sofrimento e as contrariedades, sobrepondo-vos a ela, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da paciência, então nesse combate, o que a gente deve exercitar? Né? Uma é essa questão de como enfrentar as contrariedades. Como, diz o Espírito, quando te visitar a cólera, que a gente traduz por raiva, no momento do sofrimento, quando emergir as contrariedades, no momento de sofrimento, emerge, por vezes, a cólera, a necessidade por vezes que nos visita o desespero, cólera, desespero. Quando tudo isso vier nos visitar, junto com essa experiência de dor, que são muitos irmãos que nesse momento passam por esse momento de dor, o Espírito diz que é para a gente dizer para a gente mesmo, cheio de satisfação: eu fui o mais forte. Não se permitir ser vencido pela dor, não permitir ser vencido pela cólera, não permitir que a desesperança assuma no meu íntimo, no teu íntimo morada. Que o triunfo vai acontecer quando a gente diz: olha, aconteceu essa situação. Mas, pelo bom combate, pelo bem sofrer, que logo ali nós possamos dizer: fui o mais forte. E nesse sentido, o Espírito Lacordaire diz que bem-aventurados os aflitos pode se traduzir assim: bem-aventurados, isso é maravilhoso, os que têm a ocasião de provar sua fé. Esse é o teste. Aqui está o aprendizado. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança. Perseveramos diante a visita da dor? A sua submissão à vontade de Deus. Quantas vezes no momento de dor, meu Deus, me ajuda. Me entrego em tuas mãos. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos para mim poder seguir. Então,
Bem-aventurados quando a gente tiver essa oportunidade de provar. Talvez você que esteja nos acompanhando, é esse momento. Momento talvez extremo de provação. Você que nos acompanha, talvez esteja passando por um momento de extrema dor. Bem-aventurados os aflitos significa quando a gente tiver a oportunidade de provar a nossa fé, a nossa perseverança, de provar a nossa confiança e a nossa submissão a Deus, sabendo que nada, excepcionalmente nada, nos acontece por acaso. Então, quando assim tivermos a oportunidade, nos diz o Espírito, aí teremos sim centuplicada a alegria que lhes falta, que nos falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Bem e mal sofrer. Como eu estou enfrentando a experiência do sofrimento? Como eu estou reagindo mediante ao sofrimento? Às vezes a gente diz, é o mundo nos faz sofrer, é o sistema que nos faz sofrer, são as decisões dos outros que nos faz sofrer. Mas e nós? Como reagimos diante disso? A forma da rebeldia, do combate pelo sangue, o Espírito diz aqui, do duelo, do revide, ela traz uma consequência. Ela é do mal sofrer. Ela traduz a nossa rebeldia, ela traduz a nossa incompreensão, ela traduz a nossa limitação de buscar fora de nós as causas do que está acontecendo. O outro movimento do bem sofrer é muito mais sereno. Talvez é o remédio amargo, aquele que nos faz bem. A gente vai tomando devagarinho para fazer o efeito. Mas ele vem junto com a prece, ele vem junto com a submissão à vontade de Deus, ele vem junto com a coragem, porque nesse caso a espiritualidade não vai nos tirar das costas o fardo, mas vai nos dar a força para podermos carregá-lo. Não pedirmos em nossas súplicas que tire de nós isso. Porque aqui mesmo falou, para que a gente receba, tem que ter merecimento. E, inclusive, o merecimento, às vezes, da própria dor. Talvez esteja relacionado com aquilo que nós fizemos em vidas passadas e nós pedimos algo lá e estamos querendo se livrar dela aqui. Agora tem algo que é muito importante e que essa semana ainda eu lia no Evangelho. Que a questão não é a postura de ficarmos parados, esperando a se realizar, porque aí nós não teríamos o nosso bom combate. Não, já que é para sofrer, vamos esperar para sofrer. Aí seria uma postura de passividade. E aí no Evangelho diz que vale muito tudo que nós fizermos para atenuar a dor. E aí tudo que nós fizermos para atenuar a dor ou a experiência que a gente está passando nesse momento, aí entra muito um aspecto muito especial e muito positivo, porque é a forma com que eu reajo. Então, a espiritualidade conta esse movimento que cada um de nós tem em si as disposições para o enfrentamento do quadro que, por vezes, nos visita. Contando, obviamente, com a humildade, contando, obviamente, com o amparo divino, contando, obviamente, com a coragem, contando, obviamente, com a prece, com essa entrega, né? Entrega-te a Deus, se entregando nesse momento como uma condição necessária. Então,
quando nós temos uma condição tão especial como essa, e que nós temos um recado como esse, vale a pena a gente refletir. Como estou realizando essa travessia? Quantas pessoas, se já não chegaram, estarão chegando até você que nos acompanha e dizendo, olha, estou passando por uma situação muito difícil. Quantas pessoas buscam um consolo? A caridade também, nesse momento, pode ser uma escuta. Simplesmente tu escutar uma pessoa que está passando, pela incompreensão de tudo que está acontecendo. Aí você vê, às vezes, que a dor, aquela que você considerava a maior do mundo, que te visitou, ela é muito pequena diante da dor de irmãos. Então, ela não abre espaço, o bem sofrer não abre espaço para a lamentação. O bem sofrer não abre espaço para a vitimização. O bem sofrer não abre espaço para o coitadismo. Mas ele reconhece. O bem sofrer exige entrega, acolhimento, disposição, coragem. E aí, quando ele fala ali em fé viva, está falando de uma fé ativa. A fé ativa ela não fica na inanição, não te coloca numa situação parada. A fé ativa é a que nos dá essa coragem para a gente se movimentar. Cada dia é um presente, cada dia tem que ser, então, motivo de agradecimento. Quando abrimos os olhos do corpo físico, todos os dias, que a gente possa agradecer por estar vestindo esse corpo mais uma vez. A pandemia nos faz repensar muito o sentido da existência. Não há mais tempo para jogarmos fora, desperdiçarmos da nossa existência. Por isso a gente tem que começar com humildade, pautando nesse momento esse painel de tanto consolo das nossas aflições, que é o bem sofrer. E aqueles que souberem bem sofrer, receberão, né, como diz o Espírito aqui, o retorno, porque tivemos, e que Deus queira que a gente possa assim proceder, a fé bem testada. Né? Tivemos a nossa fé bem testada, que tivemos a oportunidade de provar a nossa perseverança, a nossa submissão perante Deus, né? E que a gente se coloque sempre naquela postura de que virão as provações, mas de que maior ainda será a resposta que a gente der. Provavelmente, neste momento que nós passamos, somos chamados, nós espíritas, a um testemunho muito maior. O barco está no meio do oceano. As ondas estão batendo fortemente. E aonde quer que nós estejamos, o testemunho é muito maior. E é um testemunho que, ao mesmo tempo, é um convite para não entrarmos no mesmo nível, né, do mal sofrer. Porque o mal sofrer já está ali, a criatura humana está passando por aquela situação. Não podemos alimentar isso. O bem sofrer é silencioso, é caridoso, é confiante, é perseverante e ele traz consolo. Que sejamos instrumentos da paz. Que sejamos instrumentos de amor e que todos os dias, quando assim formos convidados, que a nossa resposta se dê nessa perspectiva. E aí sim a gente vai entender que bem-aventurados os aflitos é quando a gente teve a oportunidade de provar a nossa fé,
a nossa firmeza e a nossa perseverança. Nós desejamos que você que está nos acompanhando receba todo o amor, todo o afeto dessa palavra de Jesus, dessa mensagem do capítulo 5º do Evangelho, em especial se tu quiser ler demoradamente, vale a pena, é o item 18, bem e mal sofrer, e que receba no seu lar, que receba no local onde você se encontra, todos os bons fluidos e as energias desse Evangelho. E que amanhã, logo ali, porque Chico nos ensina, né, através do recado que Maria Santíssima trouxe a Chico, através do Emmanuel, que isso também passa. E quando passar, né, que a gente que brote a alegria, a esperança, que a gente possa celebrar a vida. Mas para isso, temos que ser cotidianamente instrumentos. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem ver, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória e da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa estrada, abençoe nossos pensamentos, abençoe nosso caminho. Que o Deus de luz nos ilumine cada passo que você der, cada instante da tua existência, cada momento. Ilumine quando a dor vos visitar, sua existência, sua vida.
seus pensamentos, seus sentimentos. Que a árvore da vida de cada um e de cada uma continue dando abundantes e abençoados frutos, pois foi para isso que fomos criados. Que os ventos dos céus soprem sobre cada um, sobre cada uma de nós, e que assim possa ser, que possamos perseverar no amor de Jesus, que possamos perseverar nessa doutrina santa, nesses ensinamentos, e que aprendamos com Lacordaire, espírito, que o bem sofrer é a oportunidade de crescer. Te pedimos como um dia pediram os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Agora e sempre. E que assim possa ser.